Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ingratidão Misteriosa. O texto base para o nosso estudo encontra-se em Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 19. Eu o desafio a ler o texto em casa. Esse texto é um texto que precisa ser compreendido à luz daquilo que foi o estilo utilizado pelo profeta Ezequiel para escrever o seu livro. O seu livro é um livro que contém profecias, mas o estilo utilizado por ele é um estilo onde aparecem vários símbolos, vários elementos que têm um valor simbólico, porque é também uma literatura apocalíptica, a literatura do livro de Ezequiel, onde às vezes um elemento tem mais de um significado simples, puro e simples. Às vezes um animal tem um simbolismo maior do que apenas um ser mesmo, real, criado por Deus. Às vezes um vento ou até mesmo um chifre tem uma simbologia muito maior. À luz disso, quando olhamos, por exemplo, para o capítulo 30 de Ezequiel, percebemos Ezequiel mencionando um rei que existia ali naquela época, um rei da cidade de Tiro, na região da Fenícia, que era considerado o rei dos mares, que conseguiu grande poder, grandes proezas e que acabou sendo muito respeitado pelas pessoas à sua volta, mas que no auge das suas conquistas e das suas grandes vitórias, se autodenominou Deus, querendo ser adorado como tal. Ezequiel vai pegar essa imagem de um rei real da sua época, o rei de Tiro, que havia tomado uma postura que não pertencia a ele, porque ele não era um Deus de verdade, mas que havia se autoproclamado Deus, para poder dizer o seguinte: havia um querubim cobridor que realmente teve o mesmo espírito que o rei de Tiro. E ele começa agora a contar a história de um anjo que foi criado por Deus no jardim de Deus, era um querubim cobridor, ou seja, ele vivia na presença de Deus, era o mais exaltado de todos os anjos criados por Deus, e que esse ser permitiu que no seu coração, que é um ser perfeito, e na sua perfeição tinha também a possibilidade de exercer o livre-arbítrio, e inclusive a capacidade para escolher o mal, mesmo que isso fosse contra a sua própria natureza, porque Deus o havia criado bom, como alguém capaz de amar e de viver a realidade do amor. A sua própria natureza o empurrava para uma vida tendo como base o altruísmo e o amor puro e verdadeiro, assim como Deus é puro e verdadeiro e é amor. Mas indo contra a sua própria natureza, ele escolheu, dentro da sua perfeição, usar esse direito de livre-arbítrio para escolher viver uma realidade de maldade. E ele, dentro da sua perfeição, escolheu viver esses caminhos de maldade, a tal ponto que ele se tornou o senhor do mal. Ele acabou se tornando o ser mais diabólico de todos os tempos, o originador do mal. O texto que eu mencionei ontem, dentro do nosso estudo, se encontra no final do nosso guia de estudos, que é do livro A Verdade sobre os Anjos, na página 30, onde Ellen White menciona o seguinte: o pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Ou seja, não existe uma explicação viável para a existência do pecado. O que existe é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, um ser criado tendo como base a perfeição e, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio, escolheu viver uma realidade que era completamente outra. Resolveu viver algo contra a sua própria natureza, resolveu viver a maldade, escolheu a maldade. E como consequência disso, nós temos todo o desdobramento que hoje existe no universo. Portanto, aqui nós percebemos também o poder que Deus colocou nas nossas mãos. Algumas pessoas
querem culpar a Deus por causa de algumas situações que acontecem dentro do nosso planeta, mas nos esquecemos às vezes que são as nossas pequenas escolhas todos os dias enquanto usamos o nosso livre-arbítrio que determinarão se nós viveremos uma realidade de bem ou mal. Nós escolhemos viver caminhos de amor ou caminhos de maldade. A escolha é nossa, assim como Lúcifer tinha uma escolha quando, vivendo na presença de Deus, experimentando o amor puro e verdadeiro de Deus, escolheu viver a realidade do mal. Assim como Adão e Eva, vivendo num planeta perfeito, experimentando o amor de Deus sem mistura, escolheram acreditar na conversa do rebelde e viver uma experiência de maldade. Nós podemos fazer nossas escolhas hoje. A mesma liberdade que Lúcifer tinha no céu, que Adão e Eva tinham num planeta perfeito, nós temos hoje. Você vai dizer, pastor, mas tem uma diferença. Tem. É que hoje a maldade ela está dentro do nosso DNA e hoje, para escolhermos viver o amor, nós temos que ir contra a nossa natureza, porque somos egoístas por natureza. Mas a promessa que temos é de que esse Deus de amor, ele habita em nós através do Espírito Santo, que também é amor. E quando ele está habitando dentro de nós, nós somos capazes de viver e escolher caminhos que nos levem pela experiência de amor e de altruísmo. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, viveu. Assim como o Pai continua vivendo, nós também somos chamados a essa experiência. E eu gostaria de orar pedindo a Deus para que me ajudasse a fazer escolhas que me colocassem no caminho do amor e não no caminho da maldade, do egoísmo. Você não gostaria de unir-se a mim nessa prece? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que por isso nos deu liberdade de escolha. Ajuda-nos a escolhermos viver caminhos de amor e não de egoísmo, de maldade. Queremos fazer escolhas melhores do que Lúcifer fez, do que Adão e Eva fizeram. Ajuda-nos, portanto, por isso. O Espírito de Deus vive em nós e implanta o amor de Cristo no nosso coração. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?